Boa noite, amados. Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. Nós cremos que Deus tem muito a nos reservar. E eu já gostaria de deixar um recadinho para você. Vai compartilhando esse link para que a gente possa estar liberando aí essa live para muitas outras pessoas, para que elas tenham essa oportunidade de receber uma palavra vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar a Deus, permitir que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite e que Ele possa vir de encontro com as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti para declarar: cumpra a Tua vontade, Senhor. É muito bom estarmos diante da Tua presença, junto com a nossa família, por isso os nossos corações se alegram nessa noite. Abençoa, Senhor, desde o início até o final deste culto. E nós queremos declarar que hoje o Senhor terá uma palavra de vida a nos liberar. E nós declaramos também, Pai, que nenhum intento do inferno vai fazer com que a semente da palavra não seja lançada em nosso coração. Nós declaramos que o ambiente é livre, o nosso coração se torna receptivo a tudo aquilo que o Senhor tem a plantar. E nós declaramos, Senhor, que essa noite é a noite no qual nós teremos mais uma vez um encontro especial com o Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor da sua casa e declarar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nesse momento com a sua família, eu quero declarar essa canção sobre as famílias, sobre as casas, sobre você que está aí junto com seus filhos, junto com o seu marido. Declarar que a sua casa será chamada casa de bênção, casa de oração. Será reconhecida pela glória de Deus que se estabelece aí na sua casa e vai se espalhando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Eu creio. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Você crê? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetiza sobre a sua casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Senhor. Que nossa família possa louvar a Ti com alegria nessa noite e declarar que o Senhor é bom em todo tempo. Vamos louvar?
Aí da sua casa você pode aplaudir, você pode celebrar a este Deus. Aleluia! Deus é bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare: Deus é bom. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, exalte, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Nós te adoramos, Deus, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tu és bom, Senhor, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Nós te adoramos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, tu és bom, tu és bom. És o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu. Deus Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. És o Rei dos Reis, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu. Deus Emanuel, és o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim,
existe fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. É pro teu louvor, Senhor. É pro teu louvor, Senhor. É pra tua honra, é pra tua glória, Deus. Nós nos colocamos diante da tua presença para declarar que nós queremos te adorar. Nós queremos reconhecer o Senhor, reconhecer a tua grandeza, a tua majestade. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos nos rasgar diante da tua presença e queremos declarar que lugar melhor não há a não ser no centro da tua vontade. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a tua presença. Você tem liberdade, Senhor, neste lugar. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela, nós clamamos, Senhor, a glória de Deus. Faça essa oração, eu me rasgo, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem como a primeira vez. Oh, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumenta, Senhor, aumenta, Senhor. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça. Não sei
dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame, clame por essa glória, clame, clame, glória, glória, linda, Senhor. Eu quero mais a glória de Deus. Santo, Santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar, é só clamar a glória de Deus. Vem, Espírito, enche este lugar, enche nossa sala, enche nosso quarto, Espírito Santo. Venha tocar as nossas vidas, venha tocar o nosso interior. Espírito de Deus, eis-me aqui, toca-me com brasas no altar, me enche com a tua unção, faz transbordar. Estenda-te as minhas mãos, do teu óleo eu quero mais, no rio do teu poder eu quero navegar. Espírito de Deus, eis-me aqui, toca, toca, Espírito Santo, me enche com a tua unção, faz transbordar. Estenda-te as minhas mãos, do teu óleo eu quero muito mais, no rio do teu poder eu quero navegar. Oh, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 unção derramada, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 unção derramada.
Espírito de Deus, eis-me aqui. Toca-me com brasas no altar, me enche com a tua unção, faz transbordar. Encena-te as minhas mãos, do teu olho quero mais, fluir do teu poder, eu quero navegar. Peça nessa noite, vem Espírito, vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 ao som derramar, vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 ao som derramar, oh, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 ao som derramar. Ora das cheiras, oh, vem, oh, vem, inunda, Senhor, esse lugar, inunda a nossa vida. Nós somos casa, nós somos morada, e nós estamos aqui, Senhor. Enche mais do teu Espírito. Já tens igreja aqui, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda, Senhor, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tu tens liberdade, Senhor. Venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer?
Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Se esse é o desejo do seu coração, diga: eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, oh, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Faz de novo impetuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória e faz de novo impetuoso, aumenta, aumenta, mostra a tua glória. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nos envolve, Espírito Santo. Deixa queimar, 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 deixa Ele fazer, deixa Ele fazer. Ele está aí, Ele está aí, Ele quer te envolver. Oh, Ele quer te envolver nessa noite, Ele quer te abraçar nessa noite, Ele quer romper, Ele quer te dar sonhos novamente, Ele quer te restaurar. Oh, receba, receba o Espírito da verdade, aquele que muda tudo, aquele que muda tudo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nesse momento para declarar: cumpra a tua vontade. Que não seja nós aqui agora, mas o teu querer, que a tua vontade prevaleça nessa noite. Cumpra o teu querer, Espírito. Venha de encontro, Senhor, com os nossos corações nessa noite. Aleluia. Arabaxi, andarabaçu. Arabaxi, andarabaceri, andarabai. Orabaxeri, andarabás. Orababai, andarabaceri, andarabaceri. Orabaxeri, andarabás. Orerera, abaixo, andarabaçu. Senhor, cumpra a tua vontade nessa noite. Nós sabemos que o Espírito Santo já está aqui e Ele quer fazer algo nessa noite. Faça o teu querer. Oh, vem Espírito, oh, vem Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados pela tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por
tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real Ele é real, Ele está aí. Vamos provar, nós queremos provar do teu amor e da tua bondade, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. É sermos cheios de ti, Senhor. Mais uma vez você pode declarar: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Aleluia. lugar. Glória a Deus. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que momento gostoso nós tivemos. Maravilhoso. A glória de Deus se manifestando na sua vida e a nuvem de glória descendo sobre a sua casa, o seu lar e a sua família. Maravilhoso, né? Muito bem, nós estamos fazendo alguns ajustes no nosso som para que você possa receber com melhor qualidade aí na sua casa. É muito bom
nós estarmos juntos mais uma vez neste culto online da Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Como é bom ter você, muito bem, a gente está se encontrando. Como é bom ter você aí do outro lado, cultuando conosco. Nós temos aprendido, a fazer algo diferente e novo, porque estávamos habituados com os nossos cultos presenciais, e agora nós temos os nossos cultos online. Então nós temos que fazer o nosso culto dessa forma, com a igreja praticamente vazia, ou a igreja totalmente vazia, porque temos só poucas pessoas aqui. Eu estou com uma resposta aqui por favor, só tirar o excesso de agudo que está aptando. Ok, aí a gente vai melhorando. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, eu tinha falado a respeito da igreja, a igreja, ela está vazia, ou praticamente vazia. Por quê? Nós temos aqui um grupo reduzidíssimo. Nós temos a Leise e a Nayara no louvor, nós temos a Gabi e o Fabrício na parte técnica, o Gustavo Henrique, gostou? Gustavo Henrique e o Mateus na parte técnica, e hoje aqui contando com o carinho todo especial do Everaldo e da Dirce. Cuidado, estava bom, agora já não está tão bom quanto estava. Aleluia. Isso, não mexe mais. Glória a Deus. Muito bem, amados. Hoje é domingo. Espero que você tenha tido um domingo abençoado na sua casa, com a sua família. Nós temos vivido um período de restrições por conta da quarentena. Estamos aquartelados praticamente. E muitos não têm tido essa condição de trafegar, de lá para cá, de cá para lá. Então, na grande maioria, nós temos entendido isso e temos tomado as precauções necessárias para que não haja o contágio, a contaminação, a proliferação dessa pandemia. Nós temos orado como igreja para que isso termine logo e para que nós possamos ver a graça de Deus se estabelecendo, e eu acredito que nós vamos poder dizer como igreja que temos aí um tempo profético, o antes da pandemia e o depois da pandemia. São duas situações que vão marcar a nossa vida. Eu tenho visto um despertar no meio da igreja de Cristo, em nossa cidade, região, estado, no Brasil. Isso tem sido muito forte. E eu não sei qual tem sido a sua posição com respeito à sua vida espiritual, mas é tempo de buscar, é tempo de quebrantamento, e eu acredito que Deus tem muito por fazer, ou para fazer, depois desta pandemia. O Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de você, o Senhor precisa de nós, o Senhor precisa da sua igreja. Que nós possamos estar sensíveis a tudo aquilo que Ele quer comunicar ao nosso coração. Eu vou mandar aqui alguns abraços a vocês que estão cultuando conosco via internet: o Gabriel Camargo, o Lucas Campos, o César Aguiar, Carolina Luiza, Eunice Bertolini, Maurício, Claudinha, Valério, Nair, Neide Luziano, Lucas, Pedrina, Marina, Maria Conceição, Michael, Vanuir, Valmor, Janete, a família. Eu quero mandar um beijo especial para essa família que nós amamos tanto. Eu quero agradecer pelo carinho de sempre. Tá bem, queridos? Que Deus possa abençoá-los grandemente por tudo aquilo que vocês têm feito de bom para Jesus e para nós também.
a Flávia, o Gabriel, o Marcos, a Simone. Tudo bem com vocês? Família também muito querida, especialista em hot dog, né? Pois é, né? Oh, aleluia! Pois é. Até quem não gosta saboreia, né? Come, né? Contanto que não seja salsicha de porco. Tem que ser de frango. Tá joia. Muito bem. O Marcos, a Eliette, a Daniele Cristine. Alô, Daniele Cristine. A Marília Coraza. Que saudade de vocês. Um abraço grande aí a todo mundo. Eu não sei se falar do sítio é legal. Eu não sei o bairro lá, então a gente acaba falando do sítio. Mas é muito gostoso morar em sítio, morar em chácara, morar em fazenda, não é? Se o nosso amigo pudesse, ele seria um fazendeiro. Aleluia. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Kelly, o Toninho, a Rose, Donizete e a Alessandra Ortiz, a Afonsina, Camila, o Alessandro de Oliveira, a Tamires, a Ana Clara e o Caleb. O Caleb diz assim: olha, falou meu nome na TV. Tudo bem, Caleb? Saudade de você, viu? E vamos esperar voltar logo o culto para você trazer a sua guitarrinha para a gente fazer um louvor juntos aqui, tá bom? O Caleb e a Ana Clara, que está cantando também afinadinha, né? Outro dia eu fiquei surpreso com a mãe cantando afinadinha. Até a Flávia postou um vídeo ontem e a tela toda escura, né? Aí eu postei embaixo: quem está cantando? Ela disse: sou eu, pastor. Toda afinadinha também, legal. O Alexander, olha só, o garotão hoje está assistindo o culto com a gente, que bom, aleluia, glória a Deus. É para aplaudir de pé, igreja. É brincadeira, sempre eles, dentro da possibilidade, estão lá. A Bia também, um beijo grande para a Bia, o Fábio, a Carol, a família, a Marina Barbosa, o Marcos Antônio meu Deus do céu, é grego, meu Deus. Depois a gente vê quem é. Então um beijo para todo mundo que estão aí com a gente, sintonizados ou conectados, né? Sintonizados era na época que eu fazia rádio, agora são conectados. Tem aqui alguns avisos bem rápidos para vocês. Quilo do Amor ainda está chegando, alguns irmãos têm trazido suas cestas. Antes nós recebíamos somente naquele tempo que estabelecíamos, que era a ceia. Então nós tínhamos lá um dia especial para trazer a cesta, então a igreja se mobilizava e todo mundo trazia. Acontece que com essa procura que está tendo devido à pandemia, você pode entregar a tua cesta básica ou 1 quilo de alimento não perecível quando você sentir no coração, quando você tiver disponibilidade. Nós estamos aqui para receber, para fazer uma triagem séria e para fazer chegar no destino. Eu gostaria de conversar agora, nesse momento, com aqueles que são comerciantes, aqueles que têm a sua empresa, profissionais liberais, vocês que podem cooperar neste período. Nós estamos aqui recebendo os donativos e pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Com respeito ao nosso Facebook, é muito importante que você entenda: quem compartilha, evangeliza. É sempre legal, todas as vezes que você vê uma publicação da Igreja da Fé Cristã, você curtir. Bate lá no positivo e compartilha. Quando você compartilha, você está levando esta informação para todos aqueles que fazem parte dos seus amigos. Então é muito importante que você possa fazer isso, tá bem?
Nós estamos agora trabalhando mais o nosso canal no YouTube, e é muito bacana também você se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. Nós temos mais de 1000 pessoas já em nosso canal, e nós precisamos aumentar. No Facebook eu acho que nós temos cerca de 3.666 pessoas que curtiram. Tem que mudar isso. 3.666 é o número da besta. Vamos mudar, não é? Então, por favor, vamos curtir aí, tá certo? Nada de besta, tá? E precisamos então aumentar o número de inscritos no nosso canal do YouTube. Aperta lá o sininho, aí você é comunicado todas as vezes que temos uma postagem nova. E também você curtir, é um like. O YouTube é like, chique, né? Like significa que você gostou, tá bom? Por favor. É isso aí. O nosso site está muito legal. Eu gostaria que você pudesse entrar no nosso site para conhecer a história da Igreja da Fé Cristã, o corpo de governo, declaração de fé, nossos fundamentos, ministérios e departamentos. E dá uma olhada lá no álbum de fotos, nós temos algumas ali, e com certeza você vai gostar, tá demais, tá certo? www.Igreja da Fé Cristã, tudo junto em minúsculo.com.br. É isso aí. Tem mais avisos? Com respeito a finanças, algumas pessoas têm me perguntado: pastor, como é que a igreja tem sobrevivido neste momento de pandemia? Eu confesso aos irmãos que não tem sido fácil para ninguém. E nós aprendemos na Bíblia que a dificuldade aprimora, aperfeiçoa a nossa fé. Neste momento, nós não podemos nos desesperar como igreja. E quando eu falo isso, não estou falando da organização. Eu não estou falando da instituição. Eu estou falando de nós todos juntos. Por quê? Cada um tem as suas necessidades, as suas carências e as suas precisões. E este tempo que nós temos vivido é um tempo de insegurança para o mundo. E tudo isso bate forte em cada um que é crente por conta do quê? Porque do mesmo jeito que um sofre, outro sofre também. Qual é a diferença? É que nós temos um Deus poderoso que pode reverter a maldição em bênção. E nós temos esta fé. Era no deserto que Deus estava com o seu povo. O seu povo não estava ali sozinho, abandonado, à mercê da sorte. Deserto é lugar de provação. Este deserto que nós estamos passando é um lugar de provação. Primeiro nós somos provados, depois nós somos aprovados e por fim nós somos promovidos. Não se desespere, confie em Deus. A palavra diz que basta crer na promessa, naquilo que Deus te prometeu. E quando assim você crê, o impossível vai acontecer. Não vou dizer pode acontecer, eu digo vai acontecer. Então é muito importante que você tenha este entendimento. Por quê? Porque Deus quer te levar a revelações maiores. A revelações maiores. Então, não alteramos volume e qualidade nada, né? Legal. Deus quer te levar para revelações maiores. Este é o momento onde a tua fé é trabalhada, é lapidada, é aperfeiçoada. Então o que você deve fazer? Confiar em Deus. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia nos ensina: tudo é possível ao que crê. Tudo, não é qualquer coisa, mas tudo. Aquilo que está em linha com o coração de Deus terá resposta, e você verá que o Senhor vai abreviar esse tempo de dor para nós, de sofrimento,
e de insegurança. É crise na área da saúde, econômica, política, mas a igreja tem dobrado o seu joelho. E eu quero aqui conclamar você que está cultuando conosco. Você deve orar mais pelo seu país, pela sua nação, pela sua terra, pelo Brasil, porque Deus está fazendo e fará coisas ainda muito maiores, e isso é promessa para nós, promessa que não nasceu ontem, já vem de muito tempo atrás. Este tempo é um tempo sem igual, onde nós veremos Deus fazer coisas tremendas, através de você, através de mim, através de uma igreja que desperta nesse tempo, que é um tempo de muita oração e consagração. Vamos levar muito a sério a nossa vida espiritual, amém? Por conta disso, todos nós vivemos pela graça. Nessa hora, é que aquele irmão de Deus, ele cuida da casa de Deus. Deus coloca no coração dele a sua oferta de amor. Nós aqui como igreja não temos o papel de tirar de você o que você não tem, ou o pouco que você tem. O nosso maior propósito é de levar você a conhecer o que Deus tem para a sua vida. E Deus tem coisas tremendas. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, este é o momento, é o que diz lá em Malaquias. Você vai ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu quero te falar que a semente que sai da sua mão, neste tempo de crise e neste tempo de fome, nunca mais sairá da sua vida. Nós precisamos nos preocupar com a casa de Deus, com a nossa igreja. Por quê? Tem muitos irmãos e muitas irmãs que, quando a pandemia acabar, eles não terão uma igreja para voltar. Mas Deus tem levantado irmãos com um coração sensível para poder plantar neste tempo e fazer prova de Deus. Eu gostaria que você, se possível, entregasse a sua oferta aqui na administração, no escritório, na secretaria da nossa igreja. Ela está aberta para poder atender você. Estamos aqui para te dar uma palavra e orar pela sua vida e família. Você pode fazer o seu depósito bancário ou transferência. As informações da conta corrente estão no nosso Facebook, tá bem? Nós, nesta igreja, não fazemos nada por obrigação, nem por necessidade, nem por tristeza. Nós fazemos por gratidão, reconhecimento, amor, fé, adoração, temor, fidelidade. São os princípios que fundamentam os nossos passos na nossa busca das coisas de Deus. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente, tá bem? E que Deus possa usar você para trazer uma oferta especial ou entregar uma oferta especial, seja pelo depósito ou pela transferência bancária. Muito bem, posso entrar na palavra? Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Pai querido, que o teu Espírito Santo possa nos marcar nesta noite. Nós queremos nos entregar e queremos que o teu Espírito nos marque. Nos submetemos totalmente a ti, nos entregamos. Desarma a nossa mente, torna o nosso coração sensível. Nós queremos desfrutar de um momento de encontro, comunhão estreita, pessoal, particular, íntima. Queremos viver o que não vivemos até hoje. Queremos, Deus, que o Senhor se revele a nós dia a dia, nos mostre qual a sua vontade. Queremos cumprir com o nosso propósito nesta vida. Que o teu Espírito Santo nos unja, para que possamos comunicar a tua palavra, e que cada pessoa do outro lado possa receber algo de ti nesta noite, em nome de Jesus. E que você diga comigo amém. Assim seja e assim será. Glória a Deus. Nós temos falado a respeito do Espírito Santo. E durante esta semana eu colhi algumas mensagens, alguns testemunhos, para poder compartilhar com vocês que estão em casa. Nós fizemos uma live, que foi no dia 1º de maio, feriado, dia do trabalho. É engraçado que no dia do trabalho o pessoal não trabalha, né? No dia do trabalho era para trabalhar, mas é para comemorar o descanso. Não é? Coisa de brasileiro, acho. Enfim, mas nós tivemos uma live com a Luciana Magalhães e nós falamos um pouco sobre oração e tipos de oração e, por fim, oração no Espírito Santo. Isso gerou uma curiosidade, um interesse no coração de irmãos e irmãs que nos pediram para poder ministrar sobre o assunto, porque o tempo da live é curto e a gente precisa aproveitar ao máximo o tempo e nunca é suficiente. Sempre a gente fica com aquele desejo, aquela vontade de quero mais. E por conta disso, então, nós temos dedicado alguns dos nossos cultos, tanto na sexta-feira como no domingo, para falar a respeito do Espírito Santo. E eu confesso aos irmãos que esta semana nós não íamos falar sobre o assunto. Nós tínhamos já preparado outras mensagens. Acontece que as pessoas têm sido tão impactadas
pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, pela glória do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, pelo amor do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, que nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o assunto. A nossa pretensão não é de ensinar teologia. Nós queremos ser o mais didáticos e práticos possível para que você possa ter a sua experiência com Deus. E é isso que você precisa entender. Você pode ter uma experiência sobrenatural com Deus dentro do seu quarto, na sala, com a sua família, no seu carro, aonde quer que você esteja. Eu vou ler para vocês alguns dos testemunhos. Como o pastor sempre fala, hoje eu cultuo a Deus. Sei que é diferente dos cultos presenciais, mas aprendi muito com as lives sobre o Espírito Santo. Talvez porque a pessoa fique mais focada, né? Ela presta mais atenção naquilo que está sendo ministrado. Uma outra pessoa me disse: pastor, eu tenho assistido repetidas vezes as lives, e isso para mim tem sido muito bom, porque eu estou retendo conhecimento, eu estou aprendendo muito mais. Esse é o nosso conselho, que você tenha um caderno de apontações, de apontamento, um caderno de apontamento, que você faça as suas marcações, escreve lá o capítulo, o versículo, o que Deus falou com você, memoriza. E a Bíblia diz que você deve trazer à memória aquilo que te traz esperança, o que te dá esperança. Então, o Espírito Santo, como eu já falei, é um assunto assim empolgante para mim, é um assunto apaixonante. Então, se for para eu falar sobre o Espírito Santo, é algo que eu gosto de compartilhar com as pessoas, e principalmente de ver na prática o Espírito Santo se movendo na vida de cada um. Então a pessoa diz assim: como o pastor sempre fala, hoje eu cultuo a Deus. Ou seja, dá a entender que antes a pessoa não cultuava. Eu acredito que sei o que ela quer dizer, que agora a coisa está mais intensa, não é? A chama foi aumentada. Como o pastor sempre fala, hoje eu cultuo a Deus. Sei que é diferente dos cultos presenciais, mas aprendi muito com as lives sobre o Espírito Santo. E algo aconteceu dentro de mim. Aprendi a orar em línguas. É interessante isso, né? Você fala, aprendi a orar em línguas. Aprendeu com quem? Com o pastor? Não, aprendeu com o Espírito Santo. Ele é o professor, ele é o mestre, ele é o ensinador. E a Bíblia diz que Jesus é o batizador. Então, com certeza, esta pessoa teve uma experiência real com Deus, e eu gostaria que você igualmente tivesse uma experiência parecida. Fui batizada no Espírito Santo no primeiro culto online, que legal, junto com meu marido. Foi maravilhoso. Eu não sou deste ministério, achei muito explicativas as pregações, que bom. É interessante, né, as pessoas, ao mesmo tempo que tem gente que acha que é bem simples, né? E claro, tem gente que acha complicado, mas eu acho que o maior problema não está no coração, está na cabeça. Eu acho que quando a gente está disposto a comer, a gente tem experiências assim maravilhosas, né? Ou a receber, né? Quando a gente está disposto a receber, a gente tem experiências maravilhosas. Estou falando em comer, acho que eu estou com vontade de jantar. Não é? Hoje convém, Zaqueu, hoje convém que eu vá jantar na sua casa. Aleluia. Vamos ver outro testemunho aqui, ó. Buscava muito tempo o batismo no Espírito Santo e fazia errado. Não sei explicar como foi, mas num culto de domingo foi muito forte o que aconteceu. Moro em apartamento. Orei tão alto que os vizinhos assustaram. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Então, dá para orar um pouquinho mais baixo, sem de repente
assustar os vizinhos, tá bom? Mas eu entendo como é que foi. É tanta alegria, né? Que a gente acaba extravasando, não é? Mas usa isso para, de repente, estar evangelizando aí os seus vizinhos e diz para eles o que aconteceu. Fala de Jesus, o batizador do Espírito Santo, e ateia fogo no coração deles também. Usa a oportunidade para pregar o Evangelho. Estou colocando em prática o que está sendo ensinado e oro em línguas 1 hora por dia. Não sou mais a mesma pessoa. Isso é muito forte. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você ora em línguas para edificação, 1 hora por dia, você começa a se fortalecer em Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você começa a orar em línguas, você vai vencer a preocupação, a insegurança, o medo, a angústia, tudo aquilo que de repente tem atacado você nas suas emoções e nos seus sentimentos, você vai vencer. Você vai se sentir mais forte, vai ter mais resistência. Aquilo não vai ter mais lugar dentro de você para abalar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Parabéns para você que está orando 1 hora por dia em línguas. Eu era muito resistente porque vim de uma igreja que o pastor dizia que não era de Deus. É normal, tem muitas igrejas aí que diz que batismo no Espírito Santo não é de Deus. Aí deveria chamar qualquer outro espírito menos Espírito Santo, não é? Porque o Espírito Santo é santo. Lá em Lucas diz assim, que aquele que pede pão, não recebe pedra. Aquele que pede ovo, recebe ovo, não recebe escorpião. Vós que sois humanos, sabeis, ou carnais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará a ele o Espírito Santo. Então não tenha medo, você está pedindo o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, não outro Espírito. Então fique despreocupado. Eu era muito resistente porque vim de uma igreja que o pastor dizia que não era de Deus. Quando o Senhor foi ensinando, eu criei e falei em outras línguas. Todo dia faço isso. Que bom, graças a Deus, parabéns. É isso que nós queremos ver uma igreja atuante, uma igreja que pratica os princípios de Deus e da sua palavra. Muito bem, por um lado, nós temos algumas pessoas que falam bem, que querem aprender sobre o assunto e que gostam. Mas por outro lado, nós temos pessoas que escreveram assim, não acredito, não é para hoje, tem outros assuntos mais importantes para ministrar, acho que não é de Deus. Os pentecostais são esquisitos, são estranhos. Muito bem, essa última fala tem uma pitada de preconceito, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de conceitos, preconceitos, porque nós temos que permitir que o Espírito Santo se revele a nós. Eu também tinha muita coisa na minha cabeça e achava que era de um jeito, e de repente encontrei a resposta na palavra e vi que era de outra forma. Quando Jesus pregava o Evangelho, a linguagem de Jesus era tão simples que causava estranheza para aqueles que ouviam, os doutores da lei. Alguns diziam assim, ele prega com que autoridade? Por quê? Porque eram eles que davam autoridade. E Jesus pregava por conta da autoridade dada pelo Pai, recebida do céu. Esta era a unção que estava sobre ele. E eles diziam assim, ele prega como quem tem autoridade. Ou seja, não era uma autoridade humana transferida, era uma autoridade espiritual recebida.
E nós precisamos nos alinhar nesse sentido para podermos compreender melhor a atuação do Espírito Santo. E eu recomendo que você leia o livro de Atos dos Apóstolos várias vezes, que você possa riscar, sublinhar, assinalar, marcar. Por quê? Porque há passagens ali onde o Espírito Santo se manifesta de tal forma, e a gente pensa que era só para ontem. Não era, é para hoje. Eu, o Senhor, não mudo. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. É muito importante que você esteja aberto para receber de Deus aquilo que você tem para receber. Nós já passamos aqui pelo texto de Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Vamos entender a simplicidade do texto. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Então está muito claro. Orar no Espírito Santo é para quem crê, não é para quem duvida. Não é para quem tem dúvida. Não é para quem está com o coração endurecido. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome orarão em outras línguas. Então imagina, Deus opera na simplicidade. Por isso que quando ele pregava, ele falava do vento, ele falava das nuvens, ele falava da chuva, ele falava dos peixes, ele falava do mar, ele falava da terra, ele falava da semente. Nós não estamos aqui para impressionar você com a nossa fala. Nós estamos aqui simplesmente como uma pequena seta que te aponta o caminho e diz: faz isso, experimenta, e você vai ver que existe algo muito maior do que aquilo que você vivenciou até hoje. Eu posso falar de mim. Eu, quando me entreguei a Jesus de verdade, é interessante quando a gente fala isso, porque alguns conjecturam, né? E dizem assim: mas quer dizer que tem esse negócio de entregar de mentira, entregar de verdade? É que quando você recebe a revelação no seu coração, você descobre que era religioso. Então, do jeito que você fazia, não era do jeito que Deus gostaria que fosse feito. Então a gente costuma dizer: quando eu me entreguei de verdade, ou seja, foi um tempo marcante onde definiu uma caminhada. Então existia o antes e o depois. Antes eu era um religioso, eu não tinha experiências com Deus, e eu não estou falando de experiências místicas, emocionais, estou falando de experiências com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus, e Ele quer se revelar a você, e você precisa dar oportunidade para que Ele se revele. E com cada pessoa Ele vai fazer de um jeito. Foi assim que aconteceu comigo. Eu me lembro que uma vez eu estava enfrentando a pior fase da minha vida. Eu não estava bem emocional, sentimental, espiritualmente eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Quando eu era meninote, eu fiquei cerca de 2 anos longe do Evangelho. Foram os piores anos da minha vida. Meu conselho para você é: não se afaste. Você vai se arrepender muito e chorar lágrimas de sangue. Cuidado com aquilo que o diabo quer fazer na sua vida. Muitas vezes, quando você está na presença de Deus, Ele não pode tocar. Quando você se afasta, Ele arruína a sua vida. E eu colecionei assim muitas coisas negativas que me trouxeram frustrações, decepções, desilusões. Uma vez eu entrei no meu quarto. Eu me lembro como se fosse hoje. Neste quarto nós tínhamos uma cômoda, 2 camas. Eu apaguei a luz, me ajoelhei do lado de uma dessas camas, e a luz passava por debaixo da porta, por uma fresta. E eu disse: Deus, eu não conheço muito da Bíblia, mas um dos versículos que eu conheço diz assim: vinde a mim,
Vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu disse, eu sou essa pessoa. Tira das minhas costas esse fardo, porque eu não suporto mais. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo dentro do quarto. Quando eu me levantei, depois de molhar o lençol da cama com as minhas lágrimas, eu senti que não era mais a mesma pessoa. A oração que Deus ouve não é oração automática, mecânica e sem vida, é a oração do coração. Deus ouve quando o coração fala para o coração. A Bíblia diz que Deus é espírito. O homem é espírito, tem uma alma e mora no corpo. O homem não é apenas corpo e alma, ele é espírito. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. Então o coração fala a respeito do espírito, não fala a respeito do músculo cardíaco que bombeia sangue para o corpo. Existe uma associação, porque o coração ele dá vida para o corpo, do mesmo jeito que o espírito ele dá vida da parte de Deus. E quando eu me levantei, eu não era mais a mesma pessoa. Eu sentia que algo tinha mudado dentro de mim. Eu acredito na reconciliação. Quando você está afastado, você pede perdão, você volta e se compromete com Deus de continuar na caminhada, de não se afastar. Por quê? As tentações vão continuar. O pecado vai bater a porta todos os dias. Mas você precisa temer a Deus e dizer, não, me cansei da velha vida. Me cansei de andar na carne. Me cansei de pecar. Agora eu quero andar com Deus e na sua presença. Eu quero temer o seu santo nome. Eu quero cumprir com a sua vontade. Queridos, é por isso que eu estou aqui. Depois de quase 30 anos. Naquele dia, eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto. E eu gostaria que igualmente você buscasse a tua experiência com Deus. E esta experiência vai acontecer da forma mais simples possível. Tem gente que fica esperando uma manifestação sobrenatural, tipo Velho Testamento. Permita que o Espírito Santo se apresente a você. Talvez hoje você ainda tenha uma experiência que vai marcar a sua vida para sempre. Vai para o seu quarto depois, vai orar um pouco, vai orar no Espírito Santo, vai orar muito. Comece a jejuar. Me perguntaram, pastor, está certo esse negócio de jejuar? Por exemplo, eu não vou comer doce, eu não vou chupar bala, eu não vou tomar café. Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas eu gostaria de dizer que você pode ir além disso. Por exemplo, a pessoa vai fazer exame de sangue, ela forçosamente fica sem comer, por conta da saúde. Hoje se fala até no jejum intermitente, o quanto é importante o jejum intermitente, né? E a Bíblia fala a respeito do jejum, e o jejum é muito importante. O jejum ele vai te ajudar a viver uma vida espiritual no poder de Deus. É claro que jejum não compra Deus, jejum não impressiona Deus. O jejum é para mortificar a sua carne. Você fica mais sensível à voz de Deus, você fica mais sensível à ação do Espírito Santo, você se torna poderoso em Deus para resistir às tentações e dizer não para o mundo, para a carne e para o diabo. Então isso é muito importante, você ter entendimento. Então eu acho que você pode ir além daquilo que você tem experimentado. Eu acredito que na medida que você vai se entregando é que você recebe mais de Deus. A igreja do nosso tempo é uma igreja que tem sido muito reservada. Ela se entrega para as coisas da terra, não se entrega para as coisas do céu. E na medida que nós priorizamos mais céu do que terra, é quando Deus vai se revelar a nós poderosamente. Eu não imaginava que um dia eu seria pastor, que
cuidaria de uma igreja, de um povo. Eu estudei, amados, durante 5 anos depois desta experiência. Não caí de paraquedas no ministério, fui ordenado de fato e de direito, passei por um concílio ordenatório, fui ungido por um dos pastores mais respeitados do Brasil, que é o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, de Belo Horizonte. E a minha vida tomou um novo rumo. Mas entenda bem, nesses 5 anos que eu estudei, eu não batizei ninguém, eu não celebrei ceia, não fiz casamento. Quer dizer, os ofícios do ministro, eu soube esperar. Porque eu julgo que é importante. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos na igreja deve ser feito com ordem e decência. Então nós precisamos compreender estes princípios para que Deus nos honre. Igreja não pode ser bagunça. Então, queridos, tudo tem um preço a pagar. Foi de graça o que recebemos, mas não é barato. A gente tem que estudar. Jesus se preparou 30 anos para 3 anos e meio de ministério. Como é que está sendo o seu preparo? Como é que está sendo sua busca? Como é que está sendo tua entrega? Esse ano é para nós o ano da entrega. Vamos nos entregar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, muito bem, vamos responder alguns irmãos aqui. Não acredito, não é para hoje, tem outros assuntos mais importantes para ministrar, acho que não é de Deus, os pentecostais são esquisitos ou estranhos. Preste atenção, nós temos que falar daquilo que está dando certo e não daquilo que está dando errado. Eu acredito e respeito a posição desses irmãos, e obrigado pela manifestação, mesmo que negativa, mas o nosso foco não é de se perder por conta desses assuntos. Olha o que diz em Tito capítulo 3, versículo 9, vou ler para vocês. Não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei ou acerca da palavra. Vou repetir. Não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei ou acerca da palavra, porque são coisas inúteis e vãs. Queridos, eu não estou aqui querendo mudar a forma do religioso pensar. Se ele permitir, o Espírito Santo vai levá-lo a um outro nível de fé. Eu não estou aqui para brigar, eu não estou aqui para discutir, eu não estou aqui para dizer a nossa igreja está certa e a sua está errada. Eu estou aqui para abençoar o corpo de Cristo. E cada um deve andar na revelação que recebeu. Você está numa igreja que não crê assim? Glória a Deus. Você obedece os fundamentos da fé e crê que está salvo? Continua. Porque isso não vai interferir na sua salvação. Mas por outro lado, nós entendemos que Deus tem algo mais preparado para a sua igreja, e a igreja muitas vezes não tem vivido. Deus quer que você receba capacitação, habilitação e qualificação para fazer a vontade de Deus na terra. Quando nós olhamos para a palavra em Lucas capítulo 24, 49, o conselho de Jesus para os seus discípulos é para que eles ficassem em Jerusalém. Olha a importância do assunto. Vocês vão ficar em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo de Deus. João Batista, ele batizou de acordo com o batismo do arrependimento, mas vocês serão batizados com fogo. Aí vocês vão ser testemunhas, ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Ou seja, para nós alcançarmos o mundo, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, de uma unção que não é nossa, não vem de nós, vem do alto. Por isso nós precisamos entender qual que é a importância de receber o batismo do Espírito Santo e de orarmos muito em línguas, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós já lemos o que é que a palavra diz em Judas 1:20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé,
orando no Espírito Santo. Eu gosto de uma outra tradução que diz: edificando a vossa fé santíssima, orando em línguas, orando no Espírito Santo. Como que eu vou edificar minha fé no Espírito Santo? Construir uma fé forte. Judas 1:20, orando em línguas, orando no Espírito Santo. Pastor, eu não acredito assim. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente de você acreditar nela ou não. Mas continuamos nos amando. Vamos evitar discutir o que nos separa e discutir aquilo que nos une, que é Cristo morto e ressuscitado. Amém? Olha, com respeito ao assunto, a palavra diz em Marcos capítulo 4, versículo 11: a vós é dado conhecer os mistérios ou os segredos do reino de Deus. Eu vou repetir: a vós é dado conhecer os mistérios ou segredos do reino de Deus. Que privilégio! Diga para Deus em suas orações: compartilha comigo os segredos e mistérios do teu reino. Eu quero saber, eu quero conhecer para viver. Se você não conhece, se você não recebe, como é que você vai viver? Então você tem que buscar. Paulo fala à igreja de Éfeso a respeito de um espírito de conhecimento e revelação. Você deve buscar um espírito de conhecimento e revelação, para que Deus possa se manifestar na sua vida. Nós queremos viver uma vida espiritual sem Deus, queremos fazer do nosso jeito. Alguns não vivem teologia, vivem axologia. Mas preste atenção, é interessante que teologia é o estudo sobre Deus. E quem somos nós para estudar Deus? Na verdade, Ele se revela a nós, independente das páginas de um compêndio, de uma enciclopédia, de um dicionário bíblico, de teologia. Nós precisamos passar tempo com Ele. E é esse o segredo, o grande segredo. Lá no Getsemane, nós já vimos: não podeis orar nem uma hora comigo, apenas uma hora. Deus não pede o dízimo do nosso tempo. Imagina se Ele pedisse 2 horas e 40 minutos todos os dias, sábado, domingo e feriado. Mas a comunhão é algo que te atrai a Deus. Você quer mais de Deus. Você quer viver aquilo que ainda não viveu, mas já experimentou. Então Deus tem um despertamento. E é isso que muitas vezes o diabo tenta sufocar. As pessoas, quando se convertem, começam bem, e depois de um tempo elas ficam paralisadas, estacionam, deixam de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de vir à igreja. Alguns até continuam vindo, mas só frequentam, ou até mesmo uma célula. Tem gente que diz: uma célula não é importante. Você sempre precisa ser fiel à visão da igreja onde você congrega. Nós não forçamos ninguém a fazer parte de uma célula, mas entendemos que a célula é uma das ferramentas mais importantes que nós temos para a evangelização deste mundo atual. É um pequeno grupo, ou seja, nós temos a nossa igreja que congrega um grande número de irmãos. A célula é um grupo pequeno. Então nós temos vários grupos espalhados na cidade, talvez bem perto da sua casa. E nesta célula, quando a pessoa começa a congregar, ela se relaciona com poucos irmãos. Muitas vezes 6, 10, 13. Algumas células vai além disso, mas nós evitamos células muito grandes para que ela não perca as suas características. Na célula, cada um é reconhecido, cada um é identificado pelo seu nome.
Ali a pessoa começa a sua caminhada, ela começa a servir. Quem não serve, não serve. É muito importante isso. Você começa a servir o seu irmão. Você começa com pequenas coisas. Você vai aprender sobre os dons espirituais. Você de repente começa a caminhar de uma forma diferente na presença de Deus. Aprende a orar, a ministrar uma palavra, a testemunhar. Vence os seus traumas, a sua timidez. É assim que funciona. E é tão bom nós sermos igreja. Quando a igreja nasceu, alguns falam igreja primitiva, outros brigam porque não quer que a igreja seja chamada de primitiva, porque acha que é um rótulo que colocaram na igreja. Mas no nascimento da igreja, imagina quando se converteram pessoas aos milhares, elas não tinham outro lugar para se reunir a não ser as casas, e era ali que o pão era partido, que eles louvavam, oravam juntos. A igreja nasceu assim. Então nós não podemos deixar de ser igreja. Quando você convida alguém para vir à igreja, muitas vezes a pessoa diz: eu não gosto de igreja, eu não vou para a igreja. Mas quando você convida para uma reunião numa casa, e às vezes é um amigo, uma amiga, a pessoa vai, e ali ela é surpreendida com a singeleza do evangelho, com a simplicidade da palavra, recebe o calor humano, né? E o calor de Deus, vamos dizer assim, ou do Espírito Santo, e a pessoa ela se sente tão acolhida, volta outras vezes, e quando ela se dá conta, ela entregou a vida a Jesus e o recebeu como único e suficiente Salvador. É interessante nesse texto que nós lemos em Marcos capítulo 4, versículo 11, quando você lê em Marcos capítulo 4, versículo 9, diz assim: quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Se lembra de Apocalipse? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Tem uma seita que diz que a Trindade é satânica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e que o Espírito Santo é uma força ativa. Aí, conversando com um dos seus adeptos, eu disse assim: é como a eletricidade. Ele disse: é verdade, como a eletricidade, o Espírito Santo é como a eletricidade, força ativa de Deus. Aí eu perguntei: a eletricidade chora? A eletricidade se alegra? A eletricidade é uma pessoa? Não, não é. Então o Espírito Santo não pode ser uma força ativa, porque a Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fala, força ativa não fala. Pelo menos a eletricidade em casa nunca bateu um papo comigo. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Então ele fala. O Espírito Santo não é só uma força ativa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo guia, governa, conduz, domina. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus. Muito bem, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22, Mateus 12, 22, acharam? Eu vou ler, Mateus 12, 22, a blasfêmia dos fariseus. Isso foi tão sério que foi registrado na Bíblia. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam:
Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Note que aqui Deus está fazendo algo pelo poder do Espírito Santo. E os religiosos diziam assim, que não era por Deus, era pelos demônios. Era por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, nem neste século e nem no vindouro. O 32 diz assim: e qualquer um que disser alguma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Então é muito importante você saber o que fala, principalmente sobre algo que você desconhece. Quando nós falamos então sobre o Espírito Santo, olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Com respeito aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Nós não podemos desconhecer, devemos buscar esta revelação. Nós precisamos viver mais para Deus e desfrutar de tudo que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Falando então sobre o Espírito Santo, nós já vimos aqui, eu vou dar a referência, eu já dei, né? A referência de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Com respeito aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. A Bíblia diz assim: o meu povo perece, sofre, é destruído, porque é ignorante. Ou porque falta conhecimento. Quando falta conhecimento é o quê? Ignorante. Então nós precisamos adquirir esse conhecimento. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Oro mais do que todos vocês juntos. Ele está falando do Espírito Santo. Eu oro em línguas mais do que todos vocês juntos. Paulo, ele escreveu 1/3 da Bíblia, cerca de 13 livros do Novo Testamento. E não contamos o livro de Hebreus, porque existe uma discussão se foi Paulo ou não que escreveu o livro de Hebreus. Eu não quero aqui entrar nessa discussão. Então imagina Paulo dizendo assim: eu oro em línguas, eu oro no Espírito Santo mais do que todos vocês juntos. Olha como era importante orar em línguas ou orar no Espírito Santo para Paulo. Agora, ele diz mais, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Quero que todos vocês orem noutras línguas. Quero que todos vocês orem no Espírito Santo. Se Paulo dá este conselho à igreja de Corinto, era porque existia algo que a igreja de Corinto deveria provar, experimentar. E é interessante que a igreja de Corinto era abençoadíssima nos dons espirituais, de modo que nenhum dom lhe faltava, diz Paulo. Mas era uma igreja extremamente problemática, onde tinha briga,
contenda, discussão. Paulo dizia assim: eu não posso me dirigir a vocês como espirituais, senão a carnais, por conta dos frutos na vida de cada um, pecados sexuais e outras demandas. Então aquele povo, aquela igreja, ela precisava ser marcada não só pela manifestação de Deus, mas principalmente pela intimidade com Deus, porque é a intimidade que vai mudar o caráter, a personalidade, o temperamento e a identidade do corpo de Cristo, dos irmãos e das irmãs, da igreja. Está entendendo como é importante o papel do Espírito Santo da igreja nos dias de hoje? Tem muita gente que fecha a porta para o Espírito Santo. Eu vou contar algo aqui para vocês. Eu sei que do outro lado tem muita gente nos assistindo, cultuando conosco. Eu não quero que você leve isso como agravo. Foi uma experiência que eu tive, não é? Cada um tem as suas experiências, eu respeito. Gostaria que você também respeitasse a minha. Não estou falando aqui para atacar ninguém e nem para defender a minha tese, mas eu estou falando de algo que eu julgo ser bíblico. Eu gostaria que você recebesse a sinceridade do meu coração. Eu fui convidado por um pastor, amigo meu. Na época ele não era tão amigo, e ele me pediu para ir na igreja dele ministrar. E eu achei estranho, porque um quarteirão antes de chegar na igreja dele, ele já estava me esperando. E ele não desceu do carro. Nós paramos o carro um ao lado do outro, e eu o cumprimentei, todo festivo. Ele disse: eu só estou aqui para te dar uma recomendação, pastor, não faz exorcismo na igreja, não quero que você ore por cura, porque nós pensamos de uma forma diferente, e eu também não quero que você fale de batismo no Espírito Santo, como os pentecostais fazem. Eu não sabia exatamente qual era a doutrina da igreja do irmão, nós costumamos respeitar. Eu não vou lá para confrontar e levar confusão para a igreja de ninguém. Mas olha o que aconteceu. Eu falei: querido, estou indo embora para Bragança. Eu falei: você está doido? O povo está te esperando para ministrar. Eu falei: se o Espírito Santo de Deus não entrar na sua igreja, eu não entro também. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vamos então. E quando nós começamos a dar a palavra, eu comecei a orar em línguas, o que ele pediu para não fazer, e eu não fiz isso de forma desrespeitosa. Eu me virei para eles, os líderes estavam ali, e eu disse: pastor, Deus está me mostrando 2 postes, com uma linha frouxa, um fio frouxo que liga um poste com outro poste. Esta linha frouxa é o seu ministério. O seu ministério está assim. O Senhor não tem tido pulso para cuidar da igreja e liderar este povo. O Senhor não está aqui para fazer a vontade deles, o Senhor está aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus, Ele quer fazer algo muito maior na sua vida e na vida da sua esposa. E eu comecei a ministrar. Eles caíram de joelhos e começaram a chorar. Eles não eram batizados no Espírito Santo de Deus, eram resistentes, talvez até contra tudo isso. Sabe o que foi que aconteceu? Naquele exato momento, quando eles caíram de joelhos, levantaram as mãos e começaram a chorar, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas, e não pararam mais. Eu senti que isso era uma luz verde para mim, e eu comecei então a ministrar para a igreja. Eu falei: igreja, vamos ficar em pé. E eu comecei a ministrar. Sabe o que foi que aconteceu? A igreja foi cheia do Espírito Santo. Eles começaram a louvar em línguas, adorar em línguas, começaram a exaltar o Senhor em línguas, começaram a pular, a tremer. Eles foram tomados
pela glória de Deus, algo que eu não programei, eu não fabriquei, eu nem sabia como seria. O culto começou naquele dia 7h30. Eu parei, eu acho que por volta de umas 10h30 da noite. Aqueles que são tradicionais ficam horrorizados, né? Porque o horário é muito sério para eles. Imagina só, diz a palavra que Deus virá em um determinado tempo. O tempo do homem é Cronos, o de Deus é Kairos. O tempo de Deus não são os minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Estamos falando do tempo de Deus. Imagina você que é muito preso a essa questão de horário. Você vai embora e de repente a trombeta soa e Deus vem buscar a sua igreja e você não está junto do rebanho. Mas pastor, o senhor está sendo muito drástico, o senhor está pegando pesado. E eu costumo às vezes conversar com os irmãos e digo: olha querido, faz de acordo com o teu coração, não é? Eu não implico, mas é muito sério, porque nós queremos que Deus fale conosco no tempo que nós determinamos. E Deus muitas vezes, Ele vem com aquecimento, Ele prepara o ambiente, e daqui a pouco há uma manifestação. Eu só recebi de Deus o que eu comecei a experimentar quando eu entendi isso. Para Deus não existia aquela coisa de: eu tenho meu tempo de oração, pronto, acabou, cumpri minha obrigação religiosa. Não. Oração é vida com Deus, é estilo de vida com Deus, é o tempo todo você ligado e conectado com o céu. A Bíblia fala para você orar a todo tempo. E na medida que você vai se entregando, é quando você vai recebendo. E outra coisa, eu parei 10h30. Sabe o que foi me dito? O que foi relatado? Que até 2h30 da manhã tinha irmãos lá orando em línguas, com as mãos levantadas, chorando, tremendo. Irmãos que foram levados carregados para casa. E esta igreja era uma igreja pequena, era uma igreja que tinha por volta de 100 e poucas pessoas. Esta igreja cresceu de tal forma que a última vez que eu soube dela, ela tinha mais de 800 pessoas. Quem faz isso, amados? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, não somos nós não fabricamos crescimento. Crescimento fica a cargo de Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. E é isso que é muito importante. Eu acredito que você precisa ouvir estas verdades, para você mudar a sua concepção, quebrar a forma de pensar, esses paradigmas, e dizer: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes nós fomos bombardeados com informações que não eram bíblicas, e achávamos que eram. Tinha muita coisa que eu fazia, que eu achava que era certo, e depois eu vi que não era. Pedi perdão para a igreja e mudei a minha forma de caminhar. Eu gostaria que você entendesse isso, para que você possa experimentar algo novo e poderoso da parte de Deus. Então, ser filho e filha de Deus, não vou dizer crente evangélico. Hoje somos rotulados. Você é crente, você é evangélico, você é cristão. A Bíblia te chama de filho de Deus e de filha de Deus. É esta a tua identidade. Não tem nada demais alguém te chamar de evangélico, de crente, de cristão. Não seja aquele crente chato. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. A pessoa não tem esse entendimento. Por que você vai ser xaropeta? Fica de boa. Eu recomendei para vocês ler o livro de Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo. Tem um livro do T.L. Osborne que chama O Dia de Pentecostes. Quando esse livro caiu na minha mão, foi assim algo poderoso. O Dia de Pentecostes, T.L. Osborne.
Eu recomendei para vocês baixarem na internet para ler. Alguns irmãos têm preguiça de ler, então eu tenho uma novidade para vocês. Entra no audiobook, está gravado o livro. Audiobook, você vai ouvir rapidinho, do Dave Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Ele conta ali como que ele começou a desfrutar desta unção poderosa vinda de Deus para a sua vida. Dave Robertson, D-A-V-E, Robertson é assim que escreve, tá? O nome do livro, O Andar no Espírito ou Andar no Poder. E você pode baixar o audiobook, aí você ouve, tá bem? Nós precisamos fazer as lições de casa. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas que têm ouvido, pelas pessoas que têm recebido, pelas pessoas que têm aberto os seus corações para receber tudo o que Deus tem preparado para as suas vidas. Agora eu quero falar do Espírito Santo como prática, e a gente já estudou sobre isso. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, todos. Um não ficou cheio, o outro ficou vazio. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem é que vai falar? Sou eu e você. Eu preciso abrir minha boca. Não adianta eu cerrar os meus dentes e fechar a minha boca. Eu quero ver se batismo do Espírito Santo existe ou não existe. Na verdade, uma das palavras para batismo no Espírito Santo é beber. E nós não conseguimos beber de boca fechada. Precisamos abrir a nossa boca para beber. E quando você se coloca assim, você está se mostrando resistente. Não seja incrédulo. Lembra de Tomé? Tomé dizia: eu não acredito que Jesus ressuscitou. Ele apareceu para uma mulher. Ele não se revelou a nós, os seus discípulos. E ele estava numa casa. Jesus atravessa a parede e ele diz: meu Senhor. Aí Jesus diz: porque vistes, crestes? Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Quando nós falamos de níveis de fé, tem aquele que tem fé zero, é incrédulo, é o Tomé. Imagina, era um discípulo, caminhava com Jesus, operava nos dons do Espírito, mas ele era incrédulo, ele tinha um coração endurecido. Tem aquele que tem fé zero, tem aquele que tem pouca fé, como é o caso de Pedro, quando ele afundou no mar. Jesus o socorreu e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Era para ele descer do barco e vir abraçado com Jesus de volta, e assim ser o seu testemunho. Mas o diabo veio e falou à sua mente: Pedro, você é da pesca, você sabe que é impossível estar andando por sobre as águas. O mar está bravio, revolto, o vento soprando contra a maré, as ondas são gigantescas. Pedro, você vai morrer. Foi aí que ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus e ele colocou os olhos naquilo que era natural. Agora, tem aquele que tem grande fé, não é? Como era o caso do centurião. Nem em Jerusalém vi uma fé tão grande, nem na igreja eu vi uma fé tão grande. Basta que me diga apenas uma palavra, e meu servo será curado. Olha o exemplo de fé: fé zero, pouca fé e muita fé. Você precisa trabalhar a sua fé, para viver para Deus e receber de Deus o que Ele tem para você. Quando eu falo isso, não estou me referindo a coisas materiais apenas, porque muitos, principalmente a nossa geração dentro da igreja, por conta da doutrina da prosperidade, eu acredito que 20 anos ou um pouco mais, intensificou essa questão de buscar a Deus por aquilo que é material, econômico e financeiro, e você acaba ignorando aquilo que é espiritual.
Deus quer se relacionar com você para que almas, vidas, gente, pessoas sejam salvas e alcançadas pelo seu amor, do mesmo jeito que você foi, para que essas pessoas sejam. Por isso que você precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor colocará na sua boca aquilo que você há de falar. Você precisa ter esta sensibilidade espiritual. O Senhor quer te levar por um novo e vivo caminho. Por um novo e vivo caminho. Lembra dessa, não? Eu acho que é da minha época. Mas isso é tão sério, amados. Então, eu quero que vocês vivam aquilo que está lá no livro de Atos. Eles se encheram várias vezes, foram cheios várias vezes. E você foi cheio no dia do batismo, mas você precisa se encher todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu falei do carro, o carro precisa de combustível, acabou o combustível, o carro para. O crente, ele precisa orar em línguas, ele precisa de comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus, vai parar também. O crente sem o Espírito Santo, ele acaba não funcionando. Então o segredo qual é? O segredo é você passar tempo com Deus, muito tempo com Deus, viver com Ele, com o Espírito Santo. Então eles se encheram em Atos 2:4, foram cheios. Depois 4:8, Atos 4:8, 4:31, Atos 13:9 e Atos 13:52. Aí vocês vão ver lá, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios. Quer dizer, eles foram cheios várias vezes, fora o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes começou algo que não acabou, e é assim que nós cremos até os dias de hoje. E se nós oramos em línguas, é porque nós cremos. E eu gostaria que você que está aí do outro lado, pudesse dar liberdade ao Espírito Santo agora, para que o Espírito Santo pudesse te tocar, para que o Espírito Santo pudesse se manifestar na sua vida. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você permitisse que a glória de Deus viesse como uma nuvem sobre você e te envolvesse. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Oh, vem Espírito Santo, oh, vem como fogo, oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Glória a Deus. Te prepara para o manifestar de Deus na sua vida. Como profeta de Deus eu estou falando deste altar, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede, bloqueia e não deixa o Espírito Santo se manifestar na sua vida, que caia por terra. Pecado não confessado, caia por terra. Falta de arrependimento, caia por terra. Carnalidade, caia por terra. Tudo aquilo que é mundano, caia por terra. Eu quero profetizar em nome de Jesus um novo tempo profético na sua vida. Você é chamado de filho, você é chamada de filha. Você é tirada do atoleiro, do charco, do lamaçal de pecado, para viver para Deus. Você é transferido do reino da luz, do reino das trevas, para o reino da luz do seu tão grande amor. Recebe tudo que Deus tem para a tua vida.
Nada vai impedir você de viver para Deus e de desfrutar tudo que Ele tem preparado para você. Recebe, começa a orar em outras línguas. Oh, recai, achala, baço, recandai, ramanai, achá. Oh, remanala, chare, candala, baço. Recebe o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Ser cheio, ser cheio, ser cheio. Oh, relabadacha. Ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Oh, rebaracandalabaço. Oh, reramanaia, charrecaia, manasterião, deitou, reraia. Oh, rerachorrebalaias. Recebe o sopro de Deus. Recebe o sopro de Deus. Ser cheio do Espírito. Ser cheia do Espírito. Oh, recandaita, rachalabaço, recaramanabalabaço. Oh, correcaia, xalabaço, recalamanaço. Ora, irmão, abra tua boca. Oh, recandei torre labaço, recaia naharamanacha. Oh, rerere, horamana, lerere, oh, rerabaço, reramana, lerequendanaiha. O Espírito de Deus se move sobre você. Ele vem como uma nuvem. E te envolve. Oh, deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te tocar. Oh, recalabasa. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Mais. Oh, recachalabaço. Mais. De ti. Mais o teu Espírito, mais a tua. Oh, remanaste, ricaia, namaste, remanaste. Oh, rerabalabadacha. Oh, riricanda, labas. Mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, ricandalaste. Mais de ti, Oh, rirecandalaste. mais o teu Espírito, Tu estás aqui, ó Deus. mais a Tu estás com cada um, Senhor. Aleluia. Oh, riracandalaste. Rerecandalabaço, remanaste. Oh, recanda, chaialaste. Oh, recanda, ralabaço. Oh, remanaste. Cura, Senhor, esta pessoa na sua casa. Cura, Senhor, esta pessoa que está doente, enferma. Opera. Oh, age, Senhor. Oh, recalabase. Oh, relavaste. Ei.
vindo, Cordeiro vindo dos céus, leva-me ao teu encontro além do véu, enche meus lábios do teu louvor, quero ser adorador, meu desejo é conhecer-te mais. Vamos cantar juntos. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais da tua paz, mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, está tudo muito bom, mas nós temos que encerrar. Você pode continuar, você pode se trancar no quarto, você pode buscar você pode dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor começou a fazer. Que você se encha hoje, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Ele vai colocar uma palavra de ousadia na sua boca. Você vai pregar. E aqueles que foram resistentes durante muito tempo entregarão as suas vidas a Jesus. É diferente de você pregar sem testemunho de vida e sem unção. Mas o Espírito Santo vai te pegar pelas mãos e vai te levar para um novo e vivo caminho. Tudo vai ser diferente. As tuas orações vão ser respondidas, porque o Espírito Santo vai te guiar em suas orações. A inspiração não virá das suas necessidades e dos seus apertos, mas virá de Deus. Você vai glorificar o seu santo nome, exaltá-lo e bendizê-lo o tempo todo. Cultive essa comunhão com Ele. A largura, a altura, comprimento, profundidade, e te prepara para viver um novo tempo do Senhor. Aleluia. Aleluia.
protegê-los, guardá-los e livrá-los de toda malignidade. Que nenhum laço de morte possa alcançá-los. Mal nenhum vai te suceder, praga nenhuma vai chegar à sua tenda. O Senhor é aquele que te protege, guarda e livra de toda malignidade. Você serve ao Deus forte, ao Deus poderoso. Ele é com você. Creia e viva um novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe.